Boa noite, meu nome é Larissa. Meu nome é Isis, Estamos aqui mais uma noite pro canal Larises. na Real. Hoje a gente está dando continuação à primeira parte do assunto que foi abordado no outro vídeo, sobre a Bíblia é bíblica. E aí, Larissa, o que você acha? A Bíblia é bíblica? Bem, para quem lembra que a gente tinha começado no último vídeo, a gente já tinha dado algumas partes nos versículos na escritura e a gente já tinha mostrado que não tem nenhuma escritura, nenhum livro na Bíblia que fale Bíblia, que coloque essa palavra Bíblia assim, como ela foi ensinada pra gente. Entendi. Mas a gente achou escritura, a gente achou a palavra várias vezes, né? Inclusive, eu tô aqui, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Ao nosso Pai que cuida da gente, que está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui, podendo passar esse conhecimento e aprender também. Cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais com a Larissa, e assim vice-versa, nós somos irmãos e estamos aqui para isso. Então hoje eu quero deixar um versículo para vocês, né? E a gente também vai falar mais daqui a pouco sobre os outros versículos do vídeo anterior, tá? A Larissa vai deixar para vocês o versículo. Só que hoje eu quero pedir a vocês para abrirem comigo na segunda epístola de Pedro, tá? Lembrando que, gente, eu sempre falo isso em cada vídeo, a minha Bíblia é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, tá bom? Porque tem vários tipos de Bíblia, então a minha é dessa versão. Então vamos lá. Primeira epístola, gente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui a gente já consegue ver que é a minha interpretação, tá, gente? Eu sei que aqui diz que a gente não pode interpretar por conta própria, mas sim seguir conforme as Escrituras mandam. Que existem situações, eu não posso falar assim num sentido direto, que as pessoas leem a Bíblia e isolam aqueles versículos exatamente para si, para sua vida, né? Para causar um bem-estar, né? Ao bel prazer. Então não é assim que funciona, né? Então eu entendi desse versículo que foi assim, que as Escrituras, elas foram com certeza, sem dúvida alguma, inspiradas por homens, né? Inspirados por Deus e pelo Espírito Santo. Disso aí não resta dúvidas. Mas e a Bíblia? Essa é a nossa questão que nós estamos aqui abordando esse assunto, né, e tentando entender junto com vocês, né, sobre a situação da Bíblia, né, Larissa? Porque quando a gente vê a palavra Bíblia sendo ensinada, vamos começar direto? Sim. Vamos direto pro estudo. Sim. E vamos já trazendo fatos para as pessoas e algumas coisas científicas. Sim. No caso, quando a gente vai para uma denominação religiosa, a gente está acostumado a ouvir eles chamarem a palavra Bíblia de uma coisa imaculada, de uma coisa abençoada. Quando falam a palavra Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, sempre vem a palavra com uma frase de efeito do lado, para dar aquela... Isso a gente chama de condicionamento. Quando a gente associa, né? Quando a gente consegue guardar uma informação, por exemplo, a gente ouve a palavra Bíblia, a palavra de Deus. Então a gente associa a Bíblia a ser a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente vai associando isso fica guardado no nosso cérebro como uma associação, e isso vira um condicionamento. A gente condiciona a gente a ouvir essa palavra e lembrar desse conceito que foi passado. Isso também acontece com as pessoas, com os homens que foram falados dentro da Escritura, e que quando um líder religioso, vamos dar um exemplo, um líder religioso fala de algum homem dentro da Escritura que foi importante para aquela denominação religiosa em si, eles sempre falam o tal homem que foi levantado por Deus, o tal homem... a palavra igreja também, ela tem o mesmo condicionamento. Quando a gente, desde pequeno, vai sendo ensinado a ouvir a palavra igreja e associar uma imagem
A gente vai guardando aquela palavra de acordo com aquela imagem que ela remete a gente. Isso é condicionamento. E a gente se condiciona a vida inteira, desde pequeno, a entender mamãe, aquela imagem da mamãe. Celular, a imagem do celular. Então, isso a gente vai aprender já já, a gente vai passar para uma parte mais prática para mostrar para vocês como isso funciona. O processo de aquisição da nossa linguagem. Isso passa por isso, é muito importante a gente entender antes da gente ir direto pro estudo mesmo, para a parte histórica da criação dessa religião que criou a Bíblia. Então, para a gente entender um pouquinho desse condicionamento, vamos para aqui para o quadro, rapidinho, que a gente vai falar desse condicionamento e vocês vão entender bem. Não sei se vocês estão conseguindo ler bem. A gente vai melhorar com o tempo, a gente vai ter programas melhores aqui no canal que vão ajudar a fazer esse tipo de explicação, mas eu espero que aqui no quadro vocês consigam perceber mais ou menos. A gente não vai usar muito, é só para ter uma noção. Então aqui a gente vai falar do processo de aquisição da linguagem. Quando a gente é pequenininho, a gente está aprendendo a ler, é muito normal a tia, ela colocar pra gente lá a imagem de uma igreja. Ela bota lá a imagem de uma igreja, como a igreja é passada pra gente, né? Ela bota a imagem da igreja e embaixo dessa foto, ela coloca o I, que é a letrinha que a gente está aprendendo, e bota a palavra embaixo, I de igreja. Assim como ela faz A de abelha, E de escova. Né, Isis? Não foi assim que a gente aprendeu quando a gente foi alfabetizada? É verdade. Isso condiciona, desde pequenininho, a gente pensar a palavra igreja a lembrar dessa imagem. Porque essa imagem nada mais é do que o significado dessa palavra escrita que se chama significante. Então, mais uma vez, todas as palavras no português, em qualquer língua, elas vão ter esse significado e esse significante. Significante é a palavra escrita. É como a gente escreve a palavra, o fonema da palavra, como a gente fala. E o significado vai ser essa imagem que é guardada na nossa memória para a gente poder guardar aquela palavra e fazer o uso dela de acordo com o contexto. Então, quando a gente aprende desde pequenininho igreja, essa imagem, a gente está aprendendo completamente o contrário do que a Escritura diz. Porque quando a Escritura mostra pra gente a palavra igreja lá dentro, ela quer falar pra gente que somos nós. Igreja somos nós. Isso a gente vai aprender de acordo com os nossos estudos. E eu também vou um pouco mais além, né? Eles, né, no caso, eu digo desde a nossa infância até a adolescência, vem a juventude, vem a fase adulta, e nós vamos, aprendi isso com a Larissa, nós vamos reverberando essas palavras, repetindo, que isso vai entrando na mente da criança, do adolescente, né? Sociedade. E até a nossa. E a gente chega assim num quesito que é muito difícil, às vezes, você reprogramar aquela mente para ela entender que aquilo não é aquilo que ela aprendeu. Não é isso? Exatamente. E assim... Isso são técnicas de marketing. A gente também vai abordar essas... Quando a gente estiver mais para frente nos estudos, a gente vai fazer essa ligação Sim. com as técnicas de marketing que acontecem tanto na mídia quanto no sistema educacional. Sim. Muito bom. E aí, eu ainda vou um pouco mais além. Eles condicionam tanto a nossa mente a isso que a gente chega a pensar, eu falo por mim, eu sou um exemplo, né? Que se a gente não estiver na igreja, nós não somos santos, nós não somos filhos de Deus, nós não somos separados. Gente, totalmente errado, tá? Não é assim que funciona, né? Eu tô falando por experiência própria, minha experiência, e pelo que eu tô aprendendo cotidianamente, né? E também como é que se fala? Fugiu a palavra. Teoricamente, na prática, né? E todos os dias a gente vai vendo experiências de pessoas, literalmente, isso aí, que não é dessa forma, né? Porque se você tá na igreja, eu vou te falar com uma forma infantil de falar, porque é assim que eu ouvia muito. Se você tá na igreja, você é de Deus. Se você tá fora, você é do mundo. Não é assim que funciona, tá? Eu costumo dizer uma coisa que eu uso pra minha vida. Nosso pai, ele era livre para pregar, né? Nosso pai não deixou religião pra gente. Ele deixou coisas que vão além da religião.
coisas muito mais importantes de serem absorvidas e entendidas no campo espiritual, né? E carnalmente também com o nosso amor ao próximo, porque a gente não quer que faça com a gente, né? Então a gente também tem que pensar isso com o próximo também. Que aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não vai querer pro nosso próximo, porque ele é carne da nossa carne. A dor que dói aqui, dói ali. Então, muitas das vezes as pessoas não estão pensando dessa forma, sabe? Gente, Cristo era livre para pregar a Escritura, tudo que estava na Escritura, a palavra dele, a real palavra. Não é aquilo que nós fomos condicionados a entender. Então, tem que haver uma reprogramação para a gente tentar chegar num denominador comum. Apesar que esse denominador comum é bem complicado de chegar, porque a gente sempre tem uma coisa nova para aprender, né? Verdade. Então a gente está sempre aprendendo. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. A Larissa vai tá dando continuidade aqui, né? As explicações. Depois a gente vai deixar, Larissa, os versículos que a gente deixou no primeiro livro também falando sobre escritura, escrito na Bíblia, tá? E vamos ter que ir também chegar lá a algum denominador para dizer assim, a Bíblia é bíblica? Então, de todas essas coisas que a gente já mostrou, a gente já pode provar que sim. Que não, quer dizer, que não. Não é, a palavra Bíblia não é bíblica, ela não é uma palavra que já vinha com a intenção que o Pai quisesse que a gente chamasse as escrituras dele de Bíblia. No caso, Bíblia foi um livro compilado pela Igreja Católica para ganhar crédito em cima desse livro e vender as escrituras como sendo um livro próprio dela. E que depois isso foi revogado com o protestantismo e que aí depois foi mudando. Mas as escrituras do Pai são livres, assim como a própria Isis falou. A palavra, ela foi escrita, mas o próprio Jesus, ele era a palavra viva. Então, se ele era livre, a palavra era também livre. Era para ser livre para todos, para não ter ninguém que tivesse poder sobre ela e domínio. Então, só para a gente poder fechar esse vídeo, que ele já ficou bem grande, a gente já conseguiu explicar sobre a palavra Bíblia, mostrar o que a gente queria mostrar. Sim. Sobre condicionamento, que a gente desde pequeno a gente já vem sendo criado para que esse condicionamento faça sentido quando a gente cresça e que a gente entenda a palavra igreja como sendo um templo físico e não nós. Uma coisa que a Isis falou, você é da igreja, você está salvo. Você não é da igreja, você não está salvo. Essa frase já está condicionada, porque não tem como você ser da igreja se você é a igreja. A igreja é você. Não tem como você sair da igreja. Você não sai nunca, não tem como você sair dela. A igreja é você. O Espírito Santo, ele vai entrar em você. Se você não permitir, você vai ser usada por espíritos ruins, de qualquer forma, porque você é o templo. Você que é o que agrega energia. Você é energia. É verdade. Então, não tem como licença. Não tem como isso agregar energia, não tem como qualquer outra coisa guardar o Pai. Só a gente. Porque só a gente tem esse espírito de vida. No caso, Deus é vida, então ele só pode estar dentro de quem vive. É verdade. Isso é bem interessante, é verdade mesmo. Tem uma parte nas escrituras que ele usa um jumento para poder falar. Então, ele só usou o jumento justamente porque tem vida também, porque é uma criação dele. Então, ele jamais usaria uma caneta para ele falar com alguém. E ainda vou um pouco mais além. Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer. Não tem argumento contra isso, gente. Deus é Deus, o Pai é o Pai. Jesus era livre, como eu falei. Eu acho lindo como eu cheguei a essa conclusão, né? Que eu tive que sair para entender, porque dentro eu não conseguia entender. Então eu tive que sair para me entender. E graças a Deus hoje eu tenho uma grande amiga que estamos aqui, ela tá me ensinando muitas coisas, né? Nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo, mas assim, ela é sensacional, amicíssima mesmo, faz parte de mim, é o meu próximo, né? Então, eu digo pra você, tem muito mais coisas. Tem. Melhor deixar pro próximo vídeo. Semana que vem a gente volta já com a continuação. Senão eu não paro de falar. A gente já vai dar entrada direto. Então, já que a gente já entendeu que a palavra Bíblia não está na Bíblia, eu peço a vocês para ficar com as leituras que a gente vai deixar. Leiam, pesquisem, tragam para cá, para os comentários,
as dúvidas de vocês, todos os versículos que vocês acharem, coloca no nosso comentário, pra gente poder ver todos os outros que vocês acharem e a gente não colocou aqui, porque tem muitos. E aguardem que terça-feira a gente vai voltar já direto com a construção desse império que deu fundamento a essa criação chamada Bíblia. É verdade. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos pelo carinho, por estar vendo esse vídeo. Peço que se inscrevam no canal da gente, curtam bastante, compartilhem bastante, ajudem a gente nessa caminhada aí, porque se estamos aqui, primeiramente é Deus e segundo é vocês, que são os nossos próximos e nossos amigos, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe cada vida, cada lar, cada pessoa que está vendo esse vídeo, tá bom? E até a próxima. Um grande beijo a todos.